Olá a todos! Hoje vamos mergulhar numa história incrível do mundo da tecnologia e dos videojogos. Uma história sobre como um dos maiores nomes da indústria, a PlayStation, nasceu não de uma ideia genial, mas de uma traição, uma rejeição que valia milhares de milhões de dólares. É uma pergunta e tanto, não é? Porque a origem da PlayStation é mesmo essa, uma história de ambição, de inovação e, acima de tudo, de uma vingança corporativa que acabou por mudar para sempre o mundo do entretenimento. Para percebermos isto, temos de voltar ao início dos anos 90. Nessa altura, o cenário era muito claro. A Nintendo era a rainha absoluta dos videojogos. E a Sony? Bem, a Sony era uma gigante da eletrónica, mas no mundo dos jogos era praticamente uma desconhecida a tentar encontrar uma forma de entrar. E foi aqui que tudo começou a descambar. Sony e Nintendo tinham um acordo para criar um leitor de CDs para a Super Nintendo. Parecia uma parceria de sonho. Mas em 1991, na Consumer Electronics Show, a maior feira de tecnologia da altura, aconteceu o impensável. No preciso dia em que a Sony ia anunciar o projeto, a Nintendo sobe ao palco e anuncia que cancelou tudo. E para juntar o insulto à injúria, diz que se juntou à Philips, a grande rival da Sony. Foi uma humilhação pública. A Sony ficou com 200 protótipos de um projeto que de repente estava morto. No meio deste desastre, havia um homem, um engenheiro chamado Ken Kutaragi, que se recusou a aceitar a derrota. Ele viu naquela humilhação uma oportunidade. Em vez de deitar tudo fora, ele convenceu os executivos da Sony a canalizar toda aquela raiva e frustração para um novo objetivo: construir a sua própria consola e competir diretamente com a Nintendo. E a Sony não decidiu apenas competir. A empresa decidiu mudar completamente as regras do jogo. A sua resposta foi apostar numa tecnologia que iria redefinir toda a indústria. E aqui está o verdadeiro divisor de águas, a grande inovação que deu à PlayStation a sua vantagem competitiva, a aposta no CD-ROM. Até então, os jogos vinham em cartuchos, eram caros de produzir e tinham uma capacidade de armazenamento minúscula. Estamos a falar de, no máximo, uns 64 megabytes. Os CDs, por outro lado, eram ridiculamente baratos de fabricar e tinham uma capacidade imensa, mais de 600 megabytes. Isto não foi só uma melhoria, foi uma revolução. De repente era possível ter vídeos, música com qualidade de orquestra e mundos 3D gigantescos. Era algo simplesmente impensável num cartucho. A genialidade da Sony não foi só na tecnologia, foi também no marketing. Em vez de tentar competir com a Nintendo pelo público infantil, a Sony fez algo radical. Mirou num público mais velho. Os jovens adultos que tinham crescido a jogar, mas que agora queriam experiências mais maduras. A Sony posicionou a PlayStation não como um brinquedo, mas como um objeto de desejo, uma parte da cultura